Oi, gente, bom dia. Eu vou começar explicando o que foi o golpe de 18 de Brumário. Ele meio que começou, né, a era napoleônica que a gente está estudando agora. O 18 de Brumário foi um golpe que aconteceu porque, como o diretório estava fraco, ele não conseguia se consolidar politicamente e trazer a estabilidade que a França estava precisando por causa de todos os problemas que ela estava passando, final da Revolução. Então, o diretório ele não estava conseguindo se consolidar, como eu já disse, e ele estava sendo muito pressionado por partidos da realeza e pelos jacobinos que gostariam de voltar ao poder. E era preciso, para que a França conseguisse a tão sonhada estabilidade, que houvesse um líder forte, mas que ao mesmo tempo fosse popular. E então, como Napoleão ele estava tão bem até o momento, estava tendo conquistas, estava sendo muito elogiado pelo povo francês, ele foi escolhido para liderar o golpe que depois do diretório. Esse golpe, como eu disse, foi conhecido como 18 de Brumário, e a partir desse golpe surgiu, né, uma ditadura disfarçada, porque foi instituído o consulado vitalício e hereditário. Mas como a França não estava bem e acabou conseguindo a estabilidade que ela precisava, e Napoleão estava conseguindo, estava tendo conquistas, êxito nas suas funções e nas suas ações, o povo francês acabou falando que, achando, entendendo que não tinha problema, já que estava tudo certo, não é mesmo? Então foi isso. Esse foi o golpe 18 de Brumário. Agora eu vou falar o que foi o consulado. O consulado ele foi o primeiro período da era napoleônica e ele ocorreu logo depois do golpe de 18 de Brumário. A França estava quebrada, estava desolada. A indústria, o comércio, eles estavam completamente arruinados por causa dos eventos que ocorreram na época da Revolução. O serviço público, que tinha a função de arrecadar os impostos, não estava realizando a sua função corretamente. Havia uma iminência de uma guerra civil em várias províncias francesas. Então, Napoleão ele adotou uma política de reconciliação que deram a segurança aos cidadãos franceses. Houve a Constituição de 1799 e ela dava poderes praticamente limitados a Napoleão. E essa Constituição, esse período tinha uma aparência de república, né? Regime republicano. O voto universal ele foi abolido e foi adotado o voto censitário. O que é o voto censitário? O voto censitário ele é de acordo com a sua riqueza. Então, por exemplo, se você tem X de riquezas, você vai poder votar. Se não, você não votará. Simples assim. Os membros para as funções públicas, eles foram escolhidos por Napoleão. O poder legislativo, ele era fraco, e a sua existência era meramente formal. O poder executivo, ele preponderava, gostei muito dessa palavra, sobre os demais, e ele era confiado a 3 cônsules. O principal deles, e praticamente o único, era Napoleão. Os outros 2, eles só existiam ali. Eles estavam lá para, mesmo
enfatizar esse teatro de uma república, de um regime republicano, porque a gente sabe que não é completamente verdade. Como eu disse, o primeiro cônsul ele detinha em si todo o poder. E os outros, como eu disse, ficaram decorando, de certa forma. A Constituição foi submetida a um plebiscito, onde esse plebiscito aprovou completamente, a maioria aprovou. E a partir desse momento, desse plebiscito, começava, de fato, a ditadura do primeiro cônsul. Foi estabelecido também a paz e amigos, e onde ele estabelecia uma paz com o exterior por causa das guerras que foram iniciadas em 1792, na época da Revolução. A administração do Estado ela foi reorganizada e seus funcionários, como eu disse no comecinho, foram escolhidos por Napoleão também. Foi nessa época criado o Banco da França e também uma moeda. Isso facilitou o comércio, então ele melhorou muito, a economia melhorou, foi para frente, e o ensino público, o ensino de forma geral, ele foi melhorado com a intenção de instruir e criar membros para as futuras funções públicas. E ele era organizado em moldes militares. Também foi criado um marco assim desse período, o Código Civil. Ele era uma reforma de leis que era se apoiado no direito romano, lá na época de Roma, lá atrás, e que instaurava a censura completa, proibia qualquer tipo de greve, então os cidadãos não podiam ir contra esse regime, literalmente, na literal da palavra, e a propriedade privada também foi concedida, o direito à propriedade privada. Houve também, foi instaurada a paz com a igreja, e o Estado não interferia nas funções eclesiásticas, e o Estado e a igreja não dava palpite no Estado, no governo. E o Estado passou a ser laico. O que é um Estado laico? O Estado laico é quando não é interferido, a religião não interfere, o Estado não interfere na religião do povo. Cada um pode ter a religião que acha melhor ou que for conveniente. Como, por exemplo, a gente pode citar um exemplo de Estado laico, o Brasil. E um exemplo de um Estado não laico seria os Estados muçulmanos, né? Como já fala, a religião do Estado é muçulmana e, consequentemente, dos membros do Estado também, do povo também. Para concluir, eu gostaria de dizer que o êxito na política interna e externa condicionou o estabelecimento da vitaliciedade do cônsul e do consulado em 1802. O primeiro cônsul recebeu do Senado o direito de indicar seu sucessor, e era de fato a instauração de uma monarquia hereditária. Então, isso é só. Uma outra coisa que esse conteúdo me fez pensar assim foi que, estudando a fundo a Revolução de forma geral, foi a situação que a gente está vivendo no Brasil, de certa forma, com o nosso governo atual, com a bagunça que a gente está vivendo aqui. Então, eu acho que é bastante vivo o exemplo que a gente está tendo aqui,
E ele é muito parecido com o estado, com o que a França viveu naquela época. 1804 a 1815. Bem, Napoleão era um dos três principais cônsules da França. Ele estava fazendo um ótimo trabalho, atendia os interesses da burguesia, criou o Código Civil Napoleônico, onde o casamento poderia ser através de forma civil e não diretamente religioso, o direito à propriedade privada. Bem, através de um plebiscito, ele se torna o principal imperador, o primeiro imperador da França. Ele recebe o título de Napoleão I. Ele dá títulos de nobreza aos seus irmãos, que eles acabam se tornando reis de Nápoles, da Holanda. A França tinha uma grande rival econômica na época, que era a Inglaterra. Bem, porque a Inglaterra estava na sua Revolução Industrial, então ela lucrava bastante. A França tenta invadir a Inglaterra, só que acaba não dando muito certo. A frota naval e de artilharia era muito forte, era muito poderosa. Então, essa chama Batalha de Trafalgar. Napoleão impõe o bloqueio continental, no qual todos os portos de vários países na Europa deviam estar fechados a produtos ingleses, então meio que barrando a fazer negociações comerciais com a Inglaterra. Esse foi o Império I. O segundo foi quando Portugal acaba desobedecendo o bloqueio continental. A França tenta invadir, só que Portugal foi mais esperto e tinha apoio da Inglaterra. Então eles dão pé da Europa e vão pro Brasil. Foi a primeira vez na história que uma metrópole foi para sua colônia. Napoleão, esse foi o segundo império. O terceiro é quando Napoleão tenta invadir outra inimiga sua que estava desrespeitando o bloqueio continental, a Rússia. Eles levam uma frota de 600 mil homens, com poucos mantimentos e roupas não adequadas ao frio. Eles pensariam que se chegasse uma cidade iam ter comida, tomar água. Isso não aconteceu. A Rússia usou uma técnica chamada terra devastada, no qual queimava as plantações, levava a água, queimavam as casas, não deixando nada. Os soldados foram adentrando a Rússia, só que acabam não achando comida. Muitos soldados morreram de fome e do frio rigoroso da Rússia. Napoleão, junto com o exército, regride com cerca de 2% do seu exército inicial. Isso causa uma grande insatisfação na população francesa. Muitos homens deixaram famílias. E outro fator acarretado a isso é que seus irmãos estavam causando grande insatisfação também nos reinos que eles estavam governando. Então, junto com a Sexta Coligação, que tinha a Prússia, a Áustria e a Grã-Bretanha, ocorreu uma batalha e Napoleão a França acaba perdendo. Então, Napoleão abdica de seu trono em 1914, finalzinho e comecinho de 1815. E ele fica exiliado na Ilha de Elba. Bem, foi isso. Em dias, o Napoleão teve suas forças derrotadas devido à colisão europeia no final da sua fase imperial. Com isso, ele foi obrigado a abdicar e ele foi exilado na Ilha de Elba devido ao Tratado de Fontainebleau. Só que ele fugiu logo depois disso. Aí ele entrou na França e reconquistou seu poder. Mas ele foi derrotado a tentar atacar Bélgica na Batalha de Waterloo. Pela segunda vez ele foi exilado, só que dessa vez numa ilha diferente, que é a Ilha de Santa Helena, no ano de 1815. Isso. E aí ele faleceu no ano de 1821 e as pessoas suspeitam de que ele tenha sido envenenado. Oi, gente. Agora eu vou encerrar o nosso trabalho falando sobre o Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi feito logo após a queda de Napoleão, depois dele ter fugido e falhado a reorganizar suas forças na tomada da Europa, da França, quer dizer. Esse congresso, ele reorganizou todo o mapa político europeu e foi estabelecido um equilíbrio entre as potências da época.
E após esse equilíbrio, a Inglaterra adquiriu, né? Porque ela já era muito poderosa, mas ela adquiriu novamente a supremacia marítima e colonial. Porque todo mundo sabe que os navios a marinha inglesa era muito potente, era muito boa, tanto que foi por ela que o Napoleão perdeu a Batalha do Mar e então ela ficou melhor ainda. E para que esse equilíbrio continuasse estável, foi feita a Santa Aliança, que era uma liga dos Estados Europeus e que visava evitar outro evento como foi o da Revolução Francesa. Foi isso, o congresso. Então é isso, gente. Tchau.